E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Mas a gente tá melhor hoje, tá mais perto de uma solução, ou a gente tá numa fase complicada agora? Se a gente for colocar na linha do tempo... Na região, você diz. A gente teve mais tensões no passado, ou como que a gente tá hoje? Qual foi a época mais tensa politicamente? Eu acho que o Oriente Médio está passando por um processo muito instável nesse momento. Ele está num período... O André pode apontar, né? Vai apontar alguns pontos positivos, mas eu vejo uma fragmentação de estruturas que demoraram tempo para serem construídas. O que eu me refiro? Estruturas do Estado. Tá. Esse é um dos grandes problemas de toda a discussão sempre sobre o Oriente Médio, né? Se fala muito, é democrático, não é democrático, é religioso, não é religioso. Esses embates entre democracia e autoritarismo existem no mundo inteiro. No Oriente Médio eles são bem salientes. O embate entre o mundo secular e o mundo religioso. Exato. E esse debate não está presente em todas as regiões do mundo na mesma intensidade que está dentro do Oriente Médio. Aí tem um outro debate que é a força do Estado. E aí quando eu falo de força, eu não falo dele ser rico, eu falo dele ser capaz de entregar os bens básicos que ele tem como função. Então, sei lá, a definição de Estado do Weber, que eu acho que é a definição melhor para a gente entender o papel do Estado no mundo, o Estado é aquela entidade que detém o monopólio do uso legítimo da força. Tá. Quando não tem isso, quando não tem uso legítimo da força, você tem o quê? Você tem anarquia. Porque aí você saca a sua arma, eu pego o meu escudo, a gente vai resolver as nossas brigas em grupos de milícias e aí é a anarquia. Então, assim, o primeiro passo para a gente sair da era feudal, imperial e criar o Estado era que a gente se organizasse dentro de estruturas capazes de gerir a vida. Café? Não, eu não, tô bem. De gerir a vida da comunidade. E o Oriente Médio, como o André citou assim por cima, falou, tem a questão, tem a camada do nacional, que é a camada do Estado. Né? Quando a ideia do Estado-nação vem junto com essa estrutura. Tem a primeira camada com essa estrutura, com bandeira, com nome, com hino. Isso, com a identidade nacional, né? Essa coisa que foi construída em algum momento e que, na verdade, é o grande avanço da humanidade. O Oriente Médio, ele e outros lugares também, a África também tem esse problema. Ele demorou para conseguir criar essa estrutura. E hoje, grandes estados do Oriente Médio passaram por uma desintegração da sua capacidade de entregar o bem mais básico, que é segurança. E aí, claro que a gente entra numa polêmica já de cara, quando se fala do Oriente Médio, tem várias contradições, várias polêmicas, e as pessoas têm que ter calma para entender quando a gente fala disso, porque se elas já saírem correndo e tomarem a posição de um dos lados, elas não vão entender a complexidade. A complexidade o Estado ele só chega no seu nível democrático primeiro satisfazendo um estágio inicial de trazer ordem. E o Oriente Médio fez isso de uma forma autoritária. E isso não era o ideal. Mas era algum ganho. Porque o que é não ter um Estado autoritário? É ter caos. Então, você ter algum Estado, alguma ordem, mesmo que seja uma ordem autoritária, ditatorial, ela é um ganho melhor do que a anarquia máxima. A gente tem vários exemplos no Oriente Médio onde nós chegamos nessa situação de anarquia máxima com a ocupação do Estado Islâmico, organizações extremistas que ocuparam território, que aí a gente viu o nível máximo do que essa anarquia poderia virar. Então, essa primeira ordem, essa estrutura, ela era positiva, porém ela não era o ideal. E ela mesmo, por não entregar o ideal, acabou ficando fragilizada e você tem uma série de coisas, vamos falar aos poucos delas, abalaram essa estrutura. Então hoje nós temos Síria, Líbia, Iêmen, Egito numa escala menor, mas também Arábia Saudita em algum momento hoje talvez mais segura, países que tinham uma estrutura, Líbano,
que tinham uma estrutura de Estado funcionando estão abaladas. E a gente chama isso de estados fracos ou falidos. Essa é a realidade agora. E não é falido economicamente. Para quem está acompanhando aqui e não conhece esse conceito, estados fracos ou falidos. O Brasil é um estado fraco. Esse é um dos grandes problemas do Brasil. A violência do Brasil vem disso. A incapacidade do Estado em entregar o bem público mais básico, que é o monopólio do uso legítimo da força. E o Oriente Médio, no meu entendimento, ele fraquejou e ele recuou algumas casas a hora que você tem esses grandes países totalmente fragmentados, envolvidos em guerra civil, em anarquia, em descontrole total de território, em brigas e guerras por procurações, proxies wars e coisas do gênero. Então, eu acho que esse é um elemento que faz eu olhar e falar: o Oriente Médio está pior. Está pior. Eu acrescentaria um conceito relacionado não a uma briga de civilização, mas talvez um ranço de civilização, né? A gente poderia colocar que o Oriente, quando a Europa ainda estava na Idade Média, lutando guerras religiosas sangrentas em nome de Deus, né? O Oriente florescia, inventaram a álgebra, tinha medicina, tinha uma série de avanços que aconteceram no Oriente, principalmente no Oriente Médio, enquanto que a Europa ainda estava vivendo as suas guerras da Idade das Trevas, né, que a gente chama de Idade das Trevas. E aí veio a Revolução da Prensa, e a Revolução da Prensa que começou a criar uma série de... que aí trouxe de uma certa forma o iluminismo, e as populações começaram a ganhar mais conhecimento, aí o Deus sai do centro e vai o homem para o centro, começa a se desenvolver as navegações, e aí as navegações começam devagarzinho a conquistar o mundo. E aí a Europa conquista o mundo. Exato. E aí a Europa conquistando o mundo acaba de uma certa forma levando essa conquista e essa... Bom, enfim, naquela época todo mundo era colonizador na Europa e imperialista, né? Eram impérios, o Império Francês, o Império Inglês, o Império holandês e por aí vai, e começam a conquistar. E quando eles chegam no Oriente Médio, principalmente pós-Revolução Francesa e tal, com aquela ideia de Estado, eles acabam de uma certa forma levando a cultura da Europa para lá, enquanto que isso é uma das coisas mais... Acho que um dos grandes pontos que gerou essa diferença. O Islã recusa a Revolução da Prensa. Então não tem... o desenvolvimento de conhecimento lá nos 1400, 1500 fica estagnado, não concorda? Em boa parte do mundo islâmico, provavelmente naquela época. Não hoje em dia, mas provavelmente naquela época. Recusam no sentido de não querer tirar o conhecimento... Era uma coisa... Ele tinha uma certa coisa divina, que eles achavam que era pecado, de você imprimir livros usando palavras. A língua árabe era uma língua sagrada, que foi escrito o Corão. Então tem uma coisa aqui sociológica, não estou criticando e muito menos falando mal. Eu acho que a cultura árabe é riquíssima e islâmica também. Mas naquele momento existiu uma recusa. E aí, então, quando a Europa realmente chega a conquistar o Oriente, estou falando dos ingleses no Egito no começo do século passado, e o pessoal que foi para a Península Arábica para tentar fazer conchavo com os sauditas, naquela época eram árabes da Península Arábica contra os otomanos e tudo mais. Ficou, depois de um tempo, principalmente depois do fim da Primeira Guerra Mundial, um ranço. Um ranço que o Oriente foi conquistado pelo Ocidente, que o Ocidente foi lá, na cabeça deles, tentar converter eles, impor, tentar trazer a cultura deles, e aí vem, obviamente, aquelas imagens, aquelas memórias dos livros sagrados deles, dos cruzados, que os cruzados foram conquistar Jerusalém e tentaram catequizar todo mundo há 1000 anos atrás, e de novo agora, 1000 anos depois, novamente, existia como se fossem uns cruzados do século XX tentando conquistar os muçulmanos e o Oriente e conquistar essa região. Então tudo isso gera uma grande desconfiança desse lado, e essa desconfiança, junto com essa reação, começa a surgir grupos religiosos que depois acabam se desenvolvendo para grupos terroristas também, de pessoas que, para poder rejeitar toda essa influência que a Europa está conseguindo ganhar aqui dentro, no começo do século XX, imagina, chega um monte de gente da Europa com rádio, com alguma coisa de eletricidade, com calça, né?
E tudo isso era muito novo para aquela região. Então, de repente, começa a surgir grupos, e eu pontuo principalmente a Irmandade Muçulmana no Egito na década de 20, que falou, peraí. Se a gente continuar assim, essas pessoas vão converter todo mundo para o cristianismo, a gente vai perder o país, perder a religião, perder a cultura e acabou. Então vamos rejeitar tudo. E aí a reação contrária, ela é bem mais religiosa do que era antes. A Irmandade Muçulmana foi o grupo precursor, os pioneiros dos grupos fundamentalistas islâmicos no Egito, que foram ilegalizados pelo governo do Egito, inclusive, que queriam fazer com que o Egito voltasse para o século VIII, que era o século I ou II depois de Maomé, para que as pessoas vivessem única e exclusivamente de acordo com como viviam naquela época.